1 Reis capítulo 22. Acabe quer reaver suas terras. Também podemos ler em 2 Crônicas, capítulo 18, de 2 a 27. Durante os 2 anos que se seguiram, houve paz entre Israel e Arã, que é Síria. Contudo, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe questionou aos seus oficiais e servos: Bem sabeis que Ramote de Gileade nos pertence e nós nada fizemos para tomá-la das mãos do rei da Síria. E ordenou Josafá: Queres vir comigo à guerra em Ramote de Gileade? Ao que Josafá respondeu ao rei de Israel: Eis que a batalha será a mesma para mim como para ti, para meu povo como para o teu povo, para meus cavalos como para os teus cavalos. A predição dos falsos profetas. No entanto, Josafá sugeriu ao rei de Israel: Rogo-te que antes consultes a palavra de Yahvé, o Senhor. O rei de Israel reuniu os profetas em número de 400 aproximadamente. Ele lhes consultou: Devo ir atacar Ramote de Gileade ou é melhor deixá-lo de fazê-lo? Diante do que eles responderam: Ataca, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. Contudo, Josafá questionou: Porventura não existe aqui nenhum outro profeta, servo de Yahvé, por intermédio de quem possamos conhecer a vontade de Deus? O rei de Israel respondeu a Josafá: um profeta aí, rapaz, um profeta pelo qual se pode consultar Yahvé, mas eu o odeio, pois jamais profetiza bons preságios a meu respeito, mas sempre desgraça. Ao que prontamente Josafá replicou: Não fale desse modo, rei. Então o rei de Israel mandou chamar um oficial e disse: Traze-me depressa Minrá e Ben-Iná, que quer dizer Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam assentados cada um num trono na praça à entrada do portão de Shorrom, que é Samaria. E todos os profetas, preocupados em servi-los, profetizavam em frente deles. Um dos profetas, chamado Quisaídiquiá ben-Quinaana, que quer dizer Zedequias, filho de Quenaana, produziu para si uns chifres de ferro e declarou a Acabe: Assim diz o Senhor, com esses chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os demais profetas seguiram esses auspícios e profetizaram o mesmo destino. Eles exclamaram: Sobe contra Ramote de Gileade e triunfarás, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. Palavra do profeta de Deus. Enquanto isso, o mensageiro que fora chamar Micaías lhe sugeriu: Os profetas são unânimes em afirmar prognósticos favoráveis ao rei. Procura, portanto, falar como eles e predizer o sucesso do rei de sua campanha, hein? Entretanto, Micaías contestou: Tão certo quanto vive Yahvé, juro por seu nome que falarei apenas o que Yahvé, o Senhor, me ordenar. Quando chegou à presença do rei, esse lhe indagou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ao que prontamente ele lhe respondeu: Ataca, e serás bem-sucedido, porquanto Yahvé a entregará nas mãos do rei. Diante disso, o rei lhe questionou: Quantas vezes terei que te fazer jurar que não me falarás senão a verdade em o nome do Senhor? Então o profeta declarou: Vi todo Israel disperso por muitas colinas, como ovelhas que não têm pastor. E disse Yahvé: Esses não têm senhor, volte cada um em paz para sua casa. E o rei de Israel afirmou a Josafá: Eu não te adiantei que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal? Aí, ó. E Micaías acrescentou: Ouve a palavra de Yahvé. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então Yahvé indagou: Quem enganará Acabe a fim de que ataque Ramote de Gileade
e encontre a morte lá. E alguns anjos davam uma interpretação, mas outros sugeriram ideias diferentes, até que finalmente um espírito colocou-se diante de Yahvé e declarou: sou eu que haverei de enganá-lo. E Yahvé, o Senhor, lhe questionou: de que modo pretendes realizar isto? Ao que ele respondeu: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ao que Yahvé, o Senhor, afirmou: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz o que deves fazer. E agora, portanto, Yahvé colocou um espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas. Mas Yahvé é quem pronunciou contra ti a desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaana, deu um tapa no rosto de Micaias e interrogou: de que maneira o espírito de Yahvé saiu de mim e foi falar contigo? E Micaias replicou: vê-lo-ás e compreenderás no dia que tiveres de vaguear de um aposento a outro para te esconderes. O rei então ordenou: prende Micaias agora mesmo e conduze-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e declarem: assim fala o rei, lançai esse homem na prisão e alimenta-o com uma quantidade mínima de pão e água até que eu retorne são e salvo da batalha. Contudo, Micaias afirmou: se voltares são e salvo, é porque Yahvé não se expressou pela minha boca. Acabe morre em Ramote de Gileade. Podemos também ler esse episódio em 2 Crônicas, capítulo 18, de 28 a 34. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam contra Ramote de Gileade. O rei de Israel solicitou a Josafá: vou disfarçar-me para entrar no combate, mas quanto a ti, veste com as tuas roupas. O rei de Israel disfarçou-se e ambos partiram para a batalha. O rei de Arã, da Síria, dera esta ordem a seus 32 chefes de carros de guerra: não atacareis ninguém, seja soldado, seja oficial, senão unicamente o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá, comentaram uns com os outros: vê, é o rei de Israel! E o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou, e quando os chefes dos carros militares perceberam que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco a esmo e atingiu o rei de Israel entre as juntas da sua armadura. No mesmo instante, o rei ordenou ao condutor do seu carro de batalha: volta e faze-me sair do combate depressa, pois estou gravemente ferido. Mas a batalha se tornou ainda mais violenta naquele dia, e tiveram que manter o rei de pé sobre o seu carro diante dos arameus sírios, mas ao cair da tarde ele morreu. O sangue de sua ferida escorria no fundo do carro. Ao pôr do sol, um grito fúnebre percorreu todo o acampamento: volte cada um para a sua cidade e cada chefe de família para a sua terra. O rei está morto. Foi transportado para Samaria e lá sepultado. Levaram o carro real de guerra e suas armas no açude em Samaria, onde as prostitutas costumavam banhar-se, e vários cães vieram e lamberam seu sangue, exatamente como a palavra de Yahvé, o Senhor, havia predito. O reinado de Acabe em Israel. Todas as realizações do rei Acabe e também a descrição do seu palácio, decorado com marfim da melhor qualidade, e todas as cidades que ele construiu, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Acabe adormeceu com seus antepassados e seu filho Ahaziahu, que a Acasias, sucedeu ao seu trono e reinou em seu lugar. O reinado de Josafá em Judá. Também podemos ler esse episódio em 2 Crônicas, capítulo 20, 31, capítulo 21, versículo 1. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de governo de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e governou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azufá Bat-Shirim, que é Azuba, filha de Sili. Josafá andou
em todos os caminhos de seu pai, Asa. Não se desviou deles, mas fez o que era reto perante Yahvé, o Senhor. Contudo, não destruiu os altares idólatras e o povo seguiu oferecendo sacrifícios pagãos e a queimar incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Os demais feitos de Josafá e o poder que demonstrou e os atos de bravura nos tempos de guerra estão todos escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Ele também expulsou da terra o restante dos sodomitas, prostitutos e prostitutas culturais que serviam nos altares pagãos e haviam restado depois do reinado de seu pai Asa. Ora, nesse tempo não havia rei em Edom, mas sim um vice-rei, era nomeado para assumir o governo local. Josafá mandou construir navios de Tarsis, uma frota de embarcações mercantes, a fim de buscar ouro em Ofir. Porém, jamais o trouxeram, porquanto eles naufragaram em Etzion-Geber, que quer dizer Ezion-Geber. Naquele tempo, Azarriu ben Ahav, que quer dizer Acásias, filho de Acabe, fez a seguinte oferta a Jeroshafate, que é Josafá: os meus marinheiros estão à tua disposição para cooperar e navegar com os teus. Contudo, Josafá preferiu não aceitar tal ajuda. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu antecessor, e seu filho Jehoram, que é Jeorão, assumiu o reino em seu lugar. Acasias torna-se rei de Israel. E Ahaziahu ben Ahav, que quer dizer Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Shorrom, que é Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e governou 2 anos sobre Israel. Ele praticou o que é reprovável diante de Yahvé, o Senhor, porque andou segundo os maus exemplos de seu pai, como nos caminhos pagãos de sua mãe, conforme as atitudes erradas de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Dedicou seu culto a Baal e o serviu, provocando desse modo a ira de Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, como seu pai havia procedido.